Paz do Senhor Jesus, igreja, boa tarde a todos, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui, na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando e bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. Igreja, o Senhor colocou um entendimento no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, aleluias, e alguns outros versículos também, tá, igreja? A gente vai estar aprendendo um pouquinho, aleluias, que o Senhor passou ontem, hoje. Às vezes nós estamos batalhando, né, pela libertação de um ente querido, mas nós precisamos entender um pouquinho, né, o que está por trás dessas batalhas espirituais, né? Por que nós estamos passando essa batalha? Como vencer essa batalha? Por que o Senhor está permitindo, né? Então, muitas das vezes o Senhor vai nos mostrar alguns caminhos, alguns direcionamentos, e nós precisamos entender, aleluias, aprender, compreender, para podermos guerrear, tá bom? Para o mal ir embora da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da vida dos nossos filhos, da vida desse ente querido que você tem lutado, tem apresentado ao Senhor. Amém? Então, Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6 diz bem assim, olha. Não te encurvirás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui, aleluia, o Senhor está explicando, através dos mandamentos, que nós não poderíamos adorar outras imagens, nada que ocupe o lugar do Senhor. Às vezes o pecado está ocupando o lugar do Senhor no nosso coração, né? Então, se nós estamos se encurvando a isso, aleluias, então, aleluias, o Senhor não está se agradando. E Ele está dizendo que Ele vai visitar essa maldade até a terceira e quarta geração. Por exemplo, aqui nos nossos antepassados, né? Nos nossos avós, bisavós, tataravós, se nós analisarmos o que eles fizeram, né? Por exemplo, bebiam, fumavam, se prostituíam, iam para... colocavam o pé naquele ocultismo, né? Vários tipos de ocultismo, signos, simpatias, então, às vezes feitiçaria, então, tantas coisas, né? Abortos que muitos fizeram, então, sem saber, na ignorância. Porém, às vezes eles até morreram já, né? Talvez pedir, com certeza, né? A gente crê na salvação, que se arrependeram, pediram perdão, amém? Encontraram Jesus ali na vida deles, tiveram encontro com Jesus, porque essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. Porém, as consequências do pecado, não só deles, como os nossos também, antes de nós conhecermos a Cristo, aleluias, tem as consequências. E às vezes o inimigo vai achar uma brecha e vai atuar. Talvez está atuando na vida de um filho, talvez no casamento, talvez na vida de alguém, por causa de consequências do pecado de alguém lá atrás, ou nossa mesmo. Aí você fala, irmã, mas eu não aceitei Jesus. Olha o que fala aqui, igreja, no livro de Êxodo, capítulo 34, aleluias. Êxodo, capítulo 34, 34, versículo 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová ao Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tem tardio em irás e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Tá vendo? Então, se aquele pai não se arrependeu, se aquele avô não se arrependeu, se aquele homem ali não se arrepende, vai visitando, vai passando a maldade até a terceira, até a quarta geração. Você fala, mas tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido, mas às vezes o inocente, né, tá pagando as consequências das nossas atitudes, porque nós não nos posicionamos verdadeiramente. Aí você fala, mas eu aceitei Jesus. Sim, lá em Isaías, capítulo 53, versículo
4, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante, quando nós nos quebrantamos verdadeiramente, quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, quando nós vamos até Jesus e falamos, Senhor, eu estou arrependido, você chora, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, olha o que acontece. Aleluia, porque Jesus, ele morreu para os pecadores, né? Se eu cometi um pecado na ignorância, sem saber, Jesus me perdoou se eu arrependi. Se os meus pais se arrependeram, se nós nos arrependemos verdadeiramente, né? O Senhor nos perdoa. Não importa o que nós fizemos. O importante é nós confessarmos o nosso pecado para Cristo. Então, se você confessar o seu pecado e deixar, nenhuma condenação há mais para nós. E aquela maldição tem que ser quebrada. Tá bom? Aquela maldição, aquela coisa que vem do avô, do bisavô, do pai, tá passando, né? Que o inimigo ele não quer ir embora. Morre um, ele quer achar brecha para entrar no outro, para ficar atuando ali naquela família, naquela geração. Então a maldição precisa ser quebrada. E muitas das vezes você fala, mas eu aceitei Jesus e eu estou passando isso dentro da minha casa. É porque algumas coisas lá atrás é a consequência dos nossos pecados. Aí fala aqui, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós aceitamos Jesus, toda aquela maldição que estava, né, na família, nas gerações, ela foi quebrada. Ela é quebrada. Só que tem as consequências dos nossos atos, dos atos dos nossos antepassados. Ficam as consequências. E às vezes está numa pessoa inocente da nossa casa, da nossa família. Você se arrependeu. Você aceitou Jesus. Você não peca mais, né? Você não comete mais esses pecados, né, que nós fazíamos, né? Antes de conhecer a Cristo. Só que ali está um problema. Então, o que acontece? Por que o Senhor está permitindo agora? Te chamou, te escolheu para nós lutarmos. A nossa luta, igreja, não é com pessoas. A nossa luta não é com carne. A nossa luta é com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o Senhor, ele te alista no exército. Você já viu o soldado quando ele vai se alistar no exército, né? Ele vai lá, ele se inscreve, né? Aí ele tem que obedecer as regras. Não é mais do jeito do soldado, ele não anda mais do jeito dele, né? Ele tem as roupas que ele tem que vestir lá, ele tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para tudo. É uma regra e eles têm que obedecer. Os linguajares deles mudam, o corte de cabelo muda, tudo muda. Não é assim? Lá no exército, né? Amém? Aleluias, e na nossa vida com Cristo não é diferente. A gente começa a obedecer a Cristo, aceitamos Cristo, entramos como soldados de Cristo, aí, aleluias, as nossas vestes, o Senhor vai trabalhando no nosso linguajar. Se nós falávamos palavrão, nós temos que parar de falar. Se nós fazíamos coisas erradas, bebia, tinha aqueles dias a gente tem que deixar, tá bom? Ah, mas a Bíblia não condena beber, mas aí as consequências da bebida, né, que vem na sua casa, na sua família, nas suas contas, né, dívidas, né? Então tem as consequências. Então as consequências o Senhor condena, tá bom? Então tudo que faz mal para o templo do Espírito Santo de Deus, a gente tem que ir deixando. Ah, eu traí, eu não traio mais. Eu prostituí, eu não me prostituo mais. Então você vai abandonando esses pecados, tem que ir deixando, porque agora você faz parte do exército. O exército de Cristo, que você vai guerrear. E Jesus conta com você. Quando a gente aceita Jesus, não é pra gente ficar assim com remorso das coisas que a gente fez. Porque Deus, ele perdoa o tempo da nossa ignorância, né? A gente caiu, fiel àquele para nos colocar de pé novamente. A gente errou, peça perdão e se levante. Se arrependa verdadeiramente, se quebrante verdadeiramente, se levante. Deixa Deus te usar, deixa Deus te lapidar, né? Nos lapidarmos, porque todos nós somos lapidados por Cristo todos os dias.
Amém? Todos nós precisamos de libertações todos os dias. Glória a Deus. Aí você começa a trabalhar. Ah, eu fiz isso no passado. Ai, meu avô fez isso. Ai, não sei quem fez aquilo. Ai, meu pai era assim. Ai, que eu sou culpado de estar acontecendo dentro da minha casa. Não. Você se arrependeu? O que está acontecendo agora simplesmente vai servir de experiência. Então agora você é um soldado. Olha o que fala aqui, igreja. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, é para a gente finalizar, tá bom? 2 Timóteo, você só precisa se levantar, aceitar que Jesus morreu, sabe? Que os nossos pecados, eles vêm até a terceira, quarta geração se a gente não se arrepende. E, aleluia, lutar para esses pecados ir embora da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? E aí, olha aqui, em 2 Timóteo, para você entender que você agora, não importa o que aconteceu, que você fez, o que você deixou de fazer. Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus, nós estamos aqui pela graça, não é por obras. É pelo amor de Cristo. Amém? Agora nós temos que andar como soldados de Cristo, né? Ouvir a palavra dele, o direcionamento dele, como ele quer que a gente se veste, se fala, converse, as nossas atitudes, aonde ele quer que nós estejamos. Agora nós pertencemos a esse exército. Olha aqui em 2 Timóteo, aleluias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tá vendo? Então Jesus te chamou para esse exército, para você, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo tem que se fazer novo. Então você agora faz parte desse exército. Então você vai meditar na palavra, você vai louvar, você vai colocar hinos, você vai, aleluias, buscar a presença do Senhor. Para quê? Para você ensinar, aleluias, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. Amém? Homens idôneos para que ensine os outros. Às vezes você está passando uma batalha dentro da sua casa, mas você já aceitou Cristo. Às vezes você fala, isso aqui não é nem culpa minha, sim, mas é igual o Senhor fala, né? Vem da terceira, quarta, até se arrepender, aí fica as consequências. E essas consequências, nós vamos, como soldados de Cristo, nós vamos guerrear com as armaduras de Deus que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. As armaduras do Senhor, palavra, oração, espada do Espírito, né? A palavra de Deus, amém? O capacete da salvação, o escudo da fé, orando todo o tempo sem cessar, jejuando. Então você vai combater, porque o inimigo ele vai fazer, aleluia, como se fosse uma muralha naquele nosso ente querido, porque ele não quer libertar aquela alma. Ele não quer que aquela alma tenha um encontro com Cristo igual nós tivemos. Ele quer que aquela maldição venha passando de geração para geração. Então ele não quer soltar aquela alma. Aí você vai começar, aleluia, a batalhar por aquela alma. Talvez um filho, talvez um casamento, uma esposa, finança, que o inimigo tocou. Então tem que quebrar essas maldições. E você quebra como soldado de Cristo. Olha aqui, olha. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Tá vendo? Então, os soldados têm que ir ali, ó, postura, né? Defender a pátria, defender o país, defender a nação. E nós também defender o evangelho, defender Cristo, orar ali para aquela alma ser liberta, pagar o preço no jejum. Sabe, às vezes a gente fica assim, ai, foi culpa minha. E o inimigo quer isso mesmo, nos paralisar. Sabe, nos paralisar, falar que nós não somos merecedores da graça, que agora não tem mais jeito. Olha o que aconteceu na nossa família por causa de coisas que nós fizemos lá atrás, por causa do pecado. Não, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço, ele levou as nossas enfermidades. Então a maldição foi quebrada através do sangue, do sacrifício de Jesus. Agora nós vamos vestir
as roupas de Cristo, né? Vestir, aleluias, as armaduras que o Senhor, aleluias, colocou para todos nós, capacete da salvação, o pé na preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé. Vamos colocar as armaduras de Cristo e vamos guerrear pela alma desse ente querido nosso. Amém? O que passou, eu não tinha entendimento. Jesus perdoou o tempo da ignorância. As consequências ficam, mas eu vou lutar e aquela alma vai ser liberta. Eu vou guerrear, essa pessoa vai ser salva também. Assim como Cristo me alcançou, vai alcançar essa vida também. É isso que o Senhor espera de nós. Não permita que o inimigo fique com setas de culpa, aleluia, de acusação. Não, Jesus não nos acusa, tá bom? Jesus, ele veio, aleluia, para nos libertar, para nos tirar dos cativos, para nos tirar das opressões. Amém? Então, toma posse dessa palavra. Seja um bom soldado de Cristo, tá bom? Use as armaduras que o Senhor milita legitimamente o Evangelho, tá bom? Use a palavra para ensinar. Ore, jejue pelos seus entes queridos, que o inimigo ele vai perder na força, porque a maldição foi quebrada quando você aceitou Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Então, nenhuma acusação há, condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, fique em espírito e lute. Lute, pague o preço por essa alma. Foi para isso que Jesus te chamou. Agora você é um soldado, você é um profeta dentro da sua casa e na sua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos uma ótima tarde. Amém? E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.